Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Cinemar, um canal que fala de cinema. Estou aqui hoje para comentar o filme Morra Amor, um filme que está disponível na MUBI e que é um filme que conta com excelentes atuações do Robert Pattinson e da Jennifer Lawrence. Bom, a história do filme é uma história em que um casal se muda para uma casa de interior porque a mulher pretende escrever um livro. Ela é uma escritora e pretende escrever um livro. Bom, eu acho que esse início de história pode dar a impressão de que vai se tratar de um romance muito bonito entre os dois, mas acho que a própria foto escolhida já revela um pouco do que é o filme, porque após esse momento, né, em que eles chegam na casa e que eles estão naquele fervor inicial da paixão, que os dois estão juntos, os dois, né, tem ali aquele fogo inicial da paixão, os dois têm uma vida sexual ativa e vivem bem, eles têm o primeiro filho. Então, assim, logo no início do filme já existe essa quebra em que com o nascimento do filho deles, que traz muitas mudanças na vida do casal, né? Claramente o casal fica claramente o casal se distancia, né? E aí começam a ocorrer os problemas no filme. A protagonista do filme é a Grace, né, interpretada pela Jennifer Lawrence. Ela é uma mulher que, como eu já falei, é uma escritora, então é uma pessoa sonhadora, né, sonha em escrever, em ter o seu livro escrito, e ela depois começa a se ver esgotada em razão das funções que ela tem que cumprir na casa, as funções de mãe, né? Ela cuida da criança, cuida da casa, e o marido dá aquele apoio, um apoio que é muito comum, né, no ambiente masculino, em que os casais casam, mas a questão da casa ela fica muito para a mulher, dentro desse modelo, que é cruel, muito cruel para a mulher, né, dentro da sociedade, e o filme fala um pouco isso. É muito complicado eu, enquanto homem, estar falando dessa questão da mulher, porque, obviamente, né, eu não consigo, nunca vou conseguir sentir o que uma mulher sente numa situação como essa. Mas, na verdade, eu acho que filmes como esse são muito interessantes, porque quando eu, que sou homem, por exemplo, me proponho a assistir um filme, ele ensina muito em relação à situação que a mulher se sente, né, diante de um relacionamento como esse, que é um relacionamento em que o homem ele tem aquele papel que ele se coloca como provedor da casa e a mulher fica tomando conta da casa. E nessa situação acontecem vários problemas, porque ela está ali cuidando do filho, mas ela, por exemplo, deixa de se sentir desejada por ele, porque ele já não a procura mais sexualmente, né? Depois desse tempo em que ela tem o filho, e ela passa a se sentir extremamente indesejada, ele não faz questão nenhuma de nem se esforçar para procurá-la, né, sexualmente, e ela começa a sentir o peso disso, de se sentir indesejada, de ter que cuidar da casa, né? Aí tem um episódio que ele coloca um cachorro lá e o cachorro, né, causa mais estresse. Isso vai gerando uma onda de estresse na personagem, né? E é muito interessante como o filme trabalha isso, porque a todo momento aparecem mulheres na vida da Grace que tentam dizer, não, mas isso é normal, você vai passar por 6 meses louca, você vai ficar muito louca por 6 meses, mas depois tudo se ajeita. Quando eu tive meu filho era assim. Tem uma cena muito interessante, que são várias senhoras conversando numa mesa assim, e a Kate está ouvindo aquilo ali, mas ela está extremamente incomodada com os assuntos, porque é uma normalização mesmo desse estado em que a mulher precisa se superdoar, né, para cuidar da criança, e o homem ele se sente isento, porque na teoria, né, ele está fazendo ali o papel dele, que é o ser o provedor. Então traz muito dessa sociedade patriarcal, né? O filme ele traz muito dessa sociedade patriarcal baseada no preconceito mesmo, né? E o filme fala muito disso. Na verdade, o marido ele deixa de sentir
atração pela mulher e ao mesmo tempo ele está ali fora procurando outras mulheres. Isso fica muito claro, né? Cenas em que aparece no carro camisinhas e ela mesma, né, traz isso. Ela fala: você não me procura mais aqui dentro e você só procura mulheres lá fora, né? E a Grace ela vai ficando extremamente sufocada com essa situação. É muito interessante que o filme traz elementos, a forma do filme acontecer, né? Ele não é um filme linear. Ele volta no tempo e muitas vezes você não sabe se o que está acontecendo é algo real ou se é algo que faz parte da imaginação da personagem. Existem diversas cenas que isso fica muito claro. Não tem como saber qual é a linha entre o que é real e o que é uma alucinação da personagem, ou um sonho, ou se ela está sonhando, né? Eu acho que isso entra muito na história, né? Na parte da história mesmo da personagem, que vai cada vez mais, né? Em razão da situação dela, do desespero dela, em razão do tédio, em razão da falta de vontade do marido, em razão também da falta de perspectiva profissional que ela passa a ter, ela vai entrando mesmo, né? Num, num, num estado que todo mundo diz: ela ficou louca. Mas é muito fácil, né, pensar nessa forma. A mulher ficou louca porque ela não aguentou cuidar, por exemplo, dos filhos e dos deveres da casa dela. É algo muito comum na sociedade essa discussão, e que, por exemplo, as mulheres numa situação como essa sejam culpadas, consideradas loucas. Existem diversas cenas no filme, né, em que a Grace ela realmente é, faz coisas que são completamente contra o que se deve fazer socialmente, mas ela está provocando ali, né? A Grace, ela muitas vezes ela está sofrendo, mas ela tem que deixar o seu sentimento interior ali, ela tem que deixar na parte interior. Então existe momentos que ela precisa mesmo extravasar essa loucura que ela está sentindo, né? Todo esse peso, né, da maternidade. Eu acho muito interessante também que isso me lembrou muito esse filme, uma discussão que a atriz Samara Filippo ela trouxe no Instagram dela, e que ela fala sempre, né, da maternidade, né? Muitas pessoas culparam ela na época porque ela falou que a maternidade não é nada fácil, né? Ela falou dos problemas da maternidade e aí ela foi culpada enquanto mulher por isso. E eu acho que esse filme fala muito sobre isso também, né? Porque, por exemplo, a Grace é muito claro que ela nunca deixou de amar o filho dela. Tem uma cena em que o marido leva ela à força de carro e ela fica muito preocupada: a gente vai deixar o bebê aqui. E aí acontece tudo que aconteceu lá. Eu vou procurar não contar muito sobre o filme, mas quando ela volta, ela vai direto pro berço do bebê, né? E ela tá ali preocupada. Então, assim, é óbvio, né? E aí não é nem, né? Assim, o amor dela é óbvio. Então, os atos dela não podem fazer ela questionar o amor que ela sente, né, por aquela criança, que é que, assim, a própria parte, né, ela passa por um processo lá e ela fala que então todo mundo fala: você não consegue se relacionar bem com ninguém. E aí a pessoa cita o bebê no meio e ela fala assim: não, eu consigo me relacionar bem com o meu bebê, com a minha criança eu consigo me relacionar bem. Então, isso mostra, né? O filme fala sobre essas questões relacionadas à maternidade, que, na verdade, eu até vou repetir, né? Enquanto homem, eu não tenho nem como chegar a algo parecido, eu nunca vou passar por isso, mas eu acho. E quando eu falo passar por isso como se fosse um problema, é porque realmente, assim, pensando no contexto do filme, não é nada fácil, né? E aí mostra também o papel que o homem tem de estar junto com a mulher em casos como esse. Mas eu volto a repetir: enquanto homem, é muito importante ver situações como essa para entender, né, o papel do homem também de estar mais próximo da mulher. Por mais que a maternidade seja algo que a mulher acaba sentindo mais, né? A própria gravidez é um processo, assim, porque a mulher sente, né, em seu corpo todas as questões, todas as dificuldades de uma gravidez. Então é um filme que vale a pena ser assistido. Achei bem interessante. E é um filme também que ele tem essa figura de misturar o sonho com a realidade, de você nunca saber muito bem. Ele tem um final, né, que eu não vou contar aqui, mas é um final
que muita gente vai achar polêmico, né? As pessoas gostam de finais que resolvem as coisas. Mas, enfim. é, Espero que vocês assistam o filme, que vocês gostem. Tudo bem? Fiquem ligados no canal que eu vou divulgar mais vídeos.